Meu Deus, a live caiu. Deixa eu colocar ela de novo. Oi! Voltamos, às vezes isso acontece. Estamos aqui, né? A live dá Mara. uns bugs, assim, às vezes, principalmente no Instagram, porque tem muita, às vezes, muita gente fazendo live, às vezes no tempo, hoje sábado, então tem, às vezes tem o congestionamento e às vezes acaba caindo, mas vamos lá, vamos voltar. A grande chave para enfrentar realmente as baixas temperaturas é a hidratação da pele. Então, de certa forma, a pele sofre bastante, porque aí a partir do momento que você está numa temperatura mais baixa, aí começa a tomar banho mais quente, então isso acaba deixando a pele mais sensível, a pele um pouco mais ressecada. Então, a gente precisa realmente ter essa ideia que vai ter que hidratar mais a pele, vai ter que melhorar mais essa questão dos cuidados. Também é importante lembrar que aí, assim, realmente nesse período do inverno, geralmente a pele vai ficar um pouco mais seca, certo? Então, também ajustar um pouco a questão do uso dos sabonetes. Então, usar os sabonetes mais suaves, evitar sabonetes que sejam muito irritativos, por exemplo, aqueles sabonetes à base que até as pessoas até têm acertam uma falsa ideia que vai ter uma proteção maior, principalmente que a gente está enfrentando aí uma pandemia, uma doença, então as pessoas sempre às vezes acham que vale a pena usar sabonete antibacteriano. Por exemplo, essas marcas que tem por aí, de várias marcas de sabonetes antibacterianos. E esses sabonetes, eles acabam ressecando muito a pele, deixando a pele às vezes muito mais ressecada, a pele fica muito agredida, então não vale a pena, principalmente no inverno. Pelo contrário, a gente tem que hidratar mais a pele, sabonetes suaves, usar sabonetes mais hidratantes. Os sabonetes infantis, de certa forma, eles têm uma hidratação maior para a pele e é uma condição, assim, muitas vezes em conta, barata, porque, assim, existem sabonetes mais específicos, principalmente para pessoas que têm alergias, que têm problemas de pele, com a pele seca. E esses sabonetes, eles realmente eles são sabonetes bem sintéticos, às vezes de fórmulas que quase não tem sabão, e são tem um custo um pouco mais alto. Então, para quem quer uma coisa mais simples, mais fácil de usar, o sabonete infantil é de fácil acesso, é barato e já vai fazer uma hidratação muito boa na pele. Pode usar, não teria problema nenhum. E hidratar bastante. Logo depois que você toma banho, que você aproveita para tomar banho, tudo, é importante você já colocar o hidratante. Você Uhum. aproveitar aquele momento do banho que você está um pouco úmida, molhada. Então, para que a sua pele consiga reter e trazer umidade, é importante que você passe imediatamente depois, esses 3 a 5 minutos, já coloca o hidratante. Uhum. Então, vai depender um pouco de como é a sua pele. Às vezes, peles que realmente têm tendência à alergia, atopia, uma doença chamada dermatite atópica, e que no inverno acaba piorando bem mais por conta das baixas temperaturas, a pele fica mais seca, mais ressecada. Então, é super importante fazer essa hidratação. Então, às vezes, tem que ter um olhar do profissional para ver qual um hidratante mais que realmente faça uma hidratação maior. Mas se, por exemplo, você não tiver condições, ou então o que tiver em casa, pode ser nem que sejam simples, aqueles que encontra na farmácia, tem várias marcas em conta, mas você já fazendo uma hidratação da pele já vai melhorar. Então, muitas vezes, esse sintoma de pele seca, o paciente fica com coceira, com muito prurido pelo corpo. Então, é algo que incomoda bastante o paciente, entendeu? Então, é sempre muito interessante fazer essas formas de hidratação, Entendi. principalmente agora no inverno. Já para o rosto, nessa fase de clima frio, de pele seca, então não é interessante nada muito abrasivo, ácidos muito fortes, nem também os sabonetes também muito ricos em ácidos, porque às vezes a pele vai ficar mais seca, mais agredida, mais sensível, e também hidratar a pele do rosto. Existe assim, um mito que, por exemplo, quem tem pele oleosa não precisa hidratar. Não é verdade. Todas as peles vão precisar de hidratação, independente se você tem uma pele mais seca ou se tem uma pele mais oleosa. Porque o sebo, aquele material que é produzido pelas glândulas sebáceas, precisa realmente, ela não vai produzir hidratação, ela não vai atrair água. Uhum. Na realidade, assim,
a grosso modo, é trazer água. É você tentar prender a água o máximo possível para aquela pele. Ou você faz isso com substâncias que conseguem fazer essa atração, ou você faz uma substância que consegue aplicar e ocluir. Ela vai fechar ali para deixar aquela pele. Então, o sebo ele não consegue fazer isso. Para quem tem pele oleosa, precisa estar hidratando sim. Precisa fazer a hidratação da pele e tudo. Obviamente, existem produtos que já são mais indicados, específicos para esse tipo de produto, de tratamento. E às vezes o hidratante facial não é o hidratante que usa no corpo, hidratantes específicos para a pele oleosa, para que não tenha óleo, para que não que tenha um efeito mate, para que não piore também a acne e tudo, porque as pessoas que têm pele oleosa acabam tendo uma propensão maior a desenvolver acne, né? As espinhas, os cravos. Então, para que isso não aconteça, é interessante que ele use esses hidratantes tudo. Sim. E referente ao protetor solar, tem alguma diferença na hora de escolher ou se realmente esse produto tem que ser visto com muita cautela na hora de ser escolhido? Como que funciona essa escolha e para diferentes tipos de pele? Olha, o uso do protetor solar é bem individual. O protetor solar deve ser feito para todo mundo, independente de idade, independente. Até mesmo se você sai de casa, se você não sai de casa. Por exemplo, na quarentena a gente sai menos de casa. Mas é importante que use protetor solar, porque o protetor vai muito além da proteção só do sol, que é a radiação ultravioleta emitida pelo sol. A gente sabe hoje que esses equipamentos de celular, de computador, eles emitem luz azul, que é o espectro naquelas cores, lembrando ali o arco-íris. A luz azul é que tem mais energia, ou seja, que tem mais calor, mais energia. E elas contribuem também para deixar o rosto manchado, o rosto envelhecido. Ainda só não existe nenhum tipo de comprovação com relação ao câncer de pele Uhum. para azul, mas em termos de envelhecimento e de mancha, a gente sabe que elas contribuem. Então é importante que o paciente use protetor solar, mesmo que ele esteja no ambiente indoor, mesmo que ele esteja, porque nós estamos extremamente conectados cada vez mais. Na quarentena, a gente está usando muito computador, celular, então é muito importante fazer esse tipo de protetor. Protetor solar, eu diria que é como um sapato. Ele não vai ter, vão ter inúmeras diferenças de pele. Você vai ter que escolher o que fica melhor para a sua pele. O que às vezes fica bom numa pele e não fica bom na outra. Mas dizendo assim, de certa forma, a grosso modo, a gente tem protetores para usar para peles mais oleosas, que vão ser protetores com toque seco, sem muito oil free, né? Sem óleo. E é interessante para quem tem pele oleosa, que, por exemplo, aqui na minha cidade, Recife, é muito comum, porque nós temos um clima muito quente e úmido, então isso favorece muito a oleosidade. Então, a maioria das pessoas tem pele oleosa, pele mista, e o protetor de toque seco é de ótima escolha. Então, assim, logicamente existem vários tipos, existem várias marcas, né? E às vezes tem alguns que são um pouco mais secos, outros que são um pouco mais leves. Então vai depender muito dessa escolha, às vezes até mesmo a escolha de um profissional. Protetor de solar hoje não é só um protetor solar. Às vezes o protetor solar ele é combinado com vitamina C, com antioxidantes. Então vai depender um pouco das suas necessidades. Mas, a grosso modo, existe protetor para pele oleosa, existe protetor também para o protetor de toque, de cor, que é muito interessante, principalmente para pacientes, para as mulheres que gostam, para evitar o uso excessivo, se você não quiser usar maquiagem, então pode fazer uma cobertura legal e fazer como se fosse uma maquiagem. E, além de tudo, ele faz uma proteção muito boa para quem tem mancha na pele, para quem tem aquelas manchas de melasma, então ele faz uma proteção ainda maior. O protetor de cor, ele tem proteção para a luz visível, ele vai conseguir ter um pouco mais de proteção. E é bem interessante o uso, assim, a gente tem usado bastante. Antigamente, a gente não tinha muito produto assim com cor que fosse mais
oil free, mais toque seco, mas a indústria também está evoluindo. Então, assim, hoje em dia a gente já tem alguns produtos que conseguem fazer as duas coisas. Tem um pouco de cor, não são produtos oleosos, então vai depender um pouco dessa rotina. Existe protetor também que tem um toque cero, o cero ele vai ficar mais aquoso, bem levinho, então não vai ficar aquele aspecto esbranquiçado, que geralmente é o que as pessoas não gostam de usar. Também alguns já não têm muito cheiro, porque também é outra coisa, o paciente não gosta do cheiro daquele protetor corporal, que tem um cheiro assim característico de protetor solar. Então é mais às vezes um motivo que a pessoa não quer usar. Ai, doutor, aquele cheiro é horrível, eu não quero ficar sentindo o cheiro e ficar com cheiro de protetor solar, mas até isso a gente tem. Protetor solar que tem um cheiro super agradável, alguns até quase não tem cheiro. Então você não vai ficar cheirando a protetor solar, ficar com aquele cheiro, aquele aspecto de protetor solar. Então tem muitas opções. E os corporais que vale a pena usar nas áreas pescoço, mão, são áreas que muitas vezes a gente acaba esquecendo, mas são áreas que também sofrem com a radiação, sofrem com o envelhecimento. E o protetor solar é fundamental. Até mesmo, eu quero, por exemplo, qual é o melhor produto para que eu evite o envelhecimento da minha pele? É o protetor solar, porque o sol é o maior fator externo que deixa a sua pele envelhecida. Então, você tem que usar o protetor solar para evitar o envelhecimento da pele. Então, ele é fundamental. Não existe, eu quero medidas anti-envelhecimento e não quero usar protetor solar, realmente a gente não consegue fazer. Não dá. Infelizmente, não dá. Protetor solar, fundamental. Uma dúvida rápida, como que funciona até juntando com a pergunta da Andréia, que ela perguntou, como que funciona essa renovação do protetor durante a pele? Eu passo de manhã e aí depois de quanto tempo que eu vou retocar esse protetor? Olha, o ideal é ser a cada 2, 3 horas, porque ele vai perdendo efeito. Mesmo que você use um FPS altíssimo, por exemplo, 70, alguns chegam a 90, todo protetor ele vai perdendo efeito ao longo do dia. Então, assim, se você não reaplicar, ele vai tendo aquela perda, tudo. Para você reaplicar o protetor, você não precisa, por exemplo, lavar a pele. Não precisa. Você pode colocar por cima mesmo, não tem problema. Colocar de novo é interessante. Às vezes, para facilitar um pouco a adesão de usar o protetor, de melhorar mais essa questão do uso do protetor solar e a reaplicação, eu indico alguns produtos à base de pó, como se fosse um pozinho compacto. Eu não indico o protetor solar com pó compacto, que seja aquele único sem usar o líquido, porque realmente a gente vai usar pouquinho, a quantidade muito pequena, então aquilo não pode não estar fazendo a proteção adequada. Mas para o retoque, talvez seja legal, porque para mulher usa maquiagem, aí vai passar às vezes um protetor líquido em cima da maquiagem, então é uma coisa que às vezes as pessoas não querem, não estão a fim de usar. Então, é interessante fazer uma coisa que realmente tenha adesão para o paciente, entendeu? Que ele consiga usar, colocar um pouco de novo. Então, o mercado já existe algumas opções assim. Entendi. E referente aos cuidados com a questão vamos supor, pegando a pele oleosa e a pele seca, tem alguns produtos que são fundamentais para cada tipo de pele, que não podem faltar na rotina da mulher, porque eu acho que hoje, vou pensar na indústria de beleza, a gente encontra muitos produtos. E aí talvez a gente fica perdida com qual eu devo utilizar no meu dia a dia, quais são os fundamentais. E se tem alguma variação desses produtos que precisa ser incluído na rotina dessas diferentes tipos de pele. Olha, a rotina de pele vai depender muito de como é a sua pele. Então, assim, existe a pele oleosa, existe a pele seca, existe a pele sensível. Existem pessoas que têm pele sensível. Então não tem, assim, algo que a gente diga, olha, é certo ou é errado. Entendeu? Sim. Porque as peles são diferentes. Então, assim, eu desenvolvo uma rotina de cuidado de acordo com o que o paciente quer, com a pele dele e com a rotina dele. Porque, às vezes, não adianta eu colocar uma rotina de 10 passos e a pessoa dizer, olha, doutora, eu não tenho tempo, eu tenho filhos, eu não tenho tempo de me cuidar, eu tenho que correr para o trabalho, então eu vou fazer uma coisa que seja mais simples. Então eu faço produtos que às vezes tem várias, eu consigo hidratar, eu consigo deixar um antioxidante, eu consigo fazer um produto que reúnem mais coisas para que eu facilite a vida dela. Então, não dá para, às vezes, tem gente que gosta, por exemplo, tem gente que gosta muito de skincare, que gosta de cuidar, e tem gente que diz, doutora, eu não tenho paciência, eu não tenho saco, eu quero uma coisa prática,
Então vai depender de como ela tá querendo tudo. Mas assim, o básico é lavar a pele, Uhum. remover maquiagem, que é muito importante. Então, assim, usou maquiagem, usou protetor com cor, o ideal é remover maquiagem. Eu gosto muito, assim, você pode usar demaquilante, o que você quiser. Eu gosto muito de água micelar. Eu acho que a água micelar, ela realmente limpa bem, ela não irrita. Muitas, às vezes, são desenvolvidas para peles sensíveis, então não irrita, faz uma boa limpeza. E é um produto muito acessível. Existem muitas marcas que estão com produtos muito legais, produtos baratos, não é uma coisa cara, inacessível. E é uma coisa que consegue fazer uma boa limpeza. Também hidratar a pele, independente se a sua pele é oleosa, se a sua pele, se você é mais jovem, se a pele é mais. Se for mais idoso, principalmente, porque aí a pele, ao longo da vida, a gente vai envelhecendo, vai perdendo a hidratação da pele. Então a pele vai ficando mais seca, vai começando a marcar, tem mais linhas, as rugas. Então, mais ainda, quem for mais, tiver mais idade, principalmente. Então, assim, depois dos 25 esses cuidados anti-envelhecimento já devem ser pensados, já devem ser começados a fazer para poder você realmente ter ganhos lá na frente. E, logicamente, o uso do protetor solar. Eu diria que esses são bem básicos, assim. Esses, assim, eu diria que para todo mundo. Todo mundo faz. Renata, a Beatriz perguntou se a água termal. Declaraçõezinhas, viu, gente? Porque aí, assim, o Instagram vai mostrando para outras pessoas que a live está acontecendo. E aí, outras pessoas podem interagir com a gente também aqui. Ai, que legal, não sabia dessa. Renata, ó, a Beatriz perguntou se a água termal também ajuda a manter a pele hidratada. Sim, sim, é muito. A água termal, ela tem uma certa diferença em relação às outras. A água comum, a água que a gente usa, as outras águas, porque ela vai ter algumas substâncias que são antioxidantes. Então, ela é bem interessante para hidratar a pele, borrifar a pele, deixar absorver um pouco. É muito legal. Agora, existem algumas diferenças, assim, a gente tem no mercado as águas termais, porque a água termal ela vem de uma fonte termal. Normalmente são fontes que encontradas lá na França, Suíça, e elas são extraídas desses locais. E às vezes a gente tem algumas águas que são preparadas, que são águas que são industrializadas. Vão ter mais ou menos a mesma coisa, mas elas são industrializadas, são feitas. Então, às vezes, existem algumas brumas com vitamina C, existem algumas à base de algumas substâncias que vêm da uva também. Existe, mas essas são fabricadas, essas não são naturais, não é água termal. Mas também são bem legais, assim, a diferença é muito pequena. Uhum. Porque aqui no Brasil, acredito, não sei se a gente tem, acredito que nós não temos estações termais, assim, embora tenha Caldas Novas, as águas, mas eu não tenho conhecimento se a gente realmente tem alguma estação dessa, porque elas têm umas diferenças de alguns minerais que são antioxidantes. Sim. A Camila perguntou se o uso da vitamina C, mesmo no frio, é recomendado utilizar diariamente. Sim, a vitamina C, ela é um antioxidante, ou seja, ela vai evitar um pouco essa questão de mancha, do envelhecimento da pele. Então, se você puder fazer no inverno, pode sim, até porque muitas vezes a textura das vitaminas C, que também é outra coisa, vitamina C não é tudo igual. Existe vitamina C de várias texturas, existe vitamina C para a pele mais oleosa, existe vitamina C mais líquida, tipo um sérum. Então, depende muito da sua proposta. Existe vitamina C hoje já combinada com outras substâncias, até com algumas substâncias para clarear mais a pele. Então, é interessante, sim, associar para, inclusive no inverno, no verão. Acho que vitamina C vale a pena sempre. Sim. A Pamela perguntou se sabonete de enxofre pode trazer benefícios para o rosto. Então, o enxofre ele é uma substância mais anti-inflamatória. Mas tem que ter um pouco de cuidado com alguns sabonetes de enxofre, alguns sabonetes que são até mesmo vendidos para pele oleosa, que são bem conhecidos, têm um custo bem baixo. Porque, assim, a questão não é, por exemplo, vamos supor, controlar a inflamação, a acne. A questão é, às vezes, esses sabonetes, eles são muito agressivos, eles lavam demais, eles limpam demais, eles removem demais a gordura da pele. E isso agride a pele também. Então, às vezes, a gente precisa renovar, a gente precisa hidratar a pele para que a pele se renove, ela melhore. Então, tem que ter muito cuidado. Então,
hoje no mercado a gente tem produto que vai conseguir fazer esse controle de oleosidade com substâncias inflamatórias, mas que não agridam demais a sua pele, que deixa a sua pele o mais hidratada, mais de forma que não seja tão abrasivo, corrosivo na pele. Então é bom, é sempre interessante pensar nisso também. Entendi. Até voltando um pouco na vitamina C, a Juliana pergunta, eu acho que isso é uma dúvida, inclusive, um pouco minha também, ou de outras mulheres. Em que momento que eu devo utilizar a vitamina C? Pela manhã ou na parte noturna? 2 vezes ao dia, manhã e de noite. Mas aí você pode usar logo depois que você fizer lavar o rosto, você já coloca a vitamina C. 2 vezes ao dia, de manhã e de noite, quando for deitar para dormir. Lavar o Mas rosto. ele chega a substituir o hidratante da pele ou não? Não, não, são duas coisas distintas. Tem produtos que já fazem as duas coisas. Eles vão fazer a proteção vitamina C e eles vão hidratar também. Tem produtos que já são combinados. A gente já tem alguns produtos assim, combinados, um pouco de vitamina C com hidratante. Então, se for pensar numa rotina, eu lavo meu rosto com sabonete facial, eu passo a vitamina C, depois eu passo o hidratante Hidratante. E e depois depois o eu sou... protetor solar. E aí, quem sabe uma maquiagem. E a maquiagem. Tá bom. Mas é muito tempo, vai passar muito tempo fazendo isso, não? Você consegue fazer, ó, rapidinho. Sim, sim. Palha, passa o protetor, passa maquiagem, vai trabalhar. Tem uma rotina, acho que fica mais fácil, né? O começo é sempre mais difícil. É, eu disse, tem protetor, tem produto que já tá faz várias coisas. Já vai ter vai ter o hidratante, vai ter até a vitamina C, já vai ter alguns produtos que já se combinam, então você já diminui um pouco os passos. Você só lava, passa o produto e o protetor. Em alguns até já tem até um fatorzinho de proteção. Mas eu não confio totalmente, porque aí você pode não ter uma proteção tão boa, entendeu? Porque protetor solar também depende da quantidade que você coloca. Uhum. Colocou um pinguinho, aí a proteção vai cair. Não é assim, colocou muito pouco e não é uma curva linear, é uma curva cai exponencial. Então, assim, você pode estar com produção muito baixa, muito, proteção muito baixa. Então, aí eu acho que sempre vale a pena ter o protetor mesmo. Mas tem produto que até tem fator de proteção. Então, assim, na pior das hipóteses, você consegue fazer um geralzão, assim, bem rápido. Entendi. A Lucimara perguntou se existe algum tratamento para olheira e se você tem alguma dica para poder eliminar esses. Às vezes a gente acorda com aquela cara assim de parece. Então, olheira vai depender. É um assunto bem complexo, tá? Porque olheira, ela depende muito de como é sua olheira. Tem gente que vai ter olheira funda, tem gente que tem olheira roxa, tem gente que tem olheira vermelha. Então, vai depender muito de como é a sua olheira, tá? Então, assim, as olheiras vasculares, que a gente chama, né? Que geralmente são de vasinhos, tudo que aparece na pele. Então, existem alguns tratamentos específicos para fazer. Acho que você sai. Juliana? Oi. Ai, E meu Deus. caiu aqui a imagem. Tá me Bom, escutando? mas você tem as olheiras que são vasculares, né? E elas podem ser um pouco arroxeadas, um pouco vermelhas, e vai depender um pouco de como é. E algumas olheiras elas são constitucionais, então assim, realmente é tratamento médico, assim, tem que ver a indicação de como é a sua olheira. Porque existem alguns produtos para dos olhos que eles vão promover hidratação, melhorar, que aí isso também ajuda nas primeiras rugas, naquelas ruguinhas fininhas. E pode ajudar assim, nesses primeiros sintomas aí de envelhecimento. E ao serem mais fundas, muitas vezes já são os primeiros sinais de envelhecimento. Então tem que avaliar com o médico Uhum. para poder ver. Aí muitas vezes tem que fazer mais procedimento mesmo, preenchimento, algumas coisas que tem que ser avaliação médica para ver as necessidades. Entendi. Renata, a Jade perguntou se a alimentação influencia na pele e se tem, Total. e se tem alguma dica de alimentos que a gente pode consumir para beneficiar ela. Total, porque, olha, uma alimentação ruim é ruim para tudo, não só para a pele. Então, assim, se você tem uma alimentação rica em frituras, gorduras, alimentos ricos em açúcares, isso primeiro pode te envelhecer. Isso
isso não é teoria, isso é verdade, assim. Por quê? Porque a gente já viu que, por exemplo, o paciente que é diabético, ele acaba envelhecendo um pouco mais rápido do que quem não é diabético. Então, isso acontece. O açúcar, ele pode se ligar a as proteínas do corpo e fazer com que tenha quebra. E uma das principais proteínas que nós temos é o colágeno, que é o que a gente não quer de jeito nenhum perder, porque a grande proteína estrutural que dá o viço, que dá o tônus da pele. Então, para você não ficar com aquele aspecto flácido, você precisa ter colágeno. Então, se você consome muito açúcar, muito alimento rico em açúcar, isso pode ter essa queda, essa quebra. E a partir dos 30 anos você começa a ter perda. Então, não é interessante para a pele. Outra coisa importantíssima de alimentação ruim, questão de acne. Óbvio, não é só isso. Óbvio, a acne é doença multifatorial. Então, não é genética, alimentação, tendência, até caráter hormonal. São vários fatores para você desenvolver o acne. Mas se você realmente tiver uma alimentação ruim, isso também está relacionado a sintomas também de acne. Então, a alimentação é fundamental, chave total. Então, priorizar frutas, verduras, legumes. Então, alguns também pode ter proteção, ajudar um pouco nessa proteção de luz visível, que é o espinafre, a couve, são os alimentos verdes, ajudam um pouco nisso aí. Então, a alimentação é importantíssima. Uhum. Uma dúvida rápida que sempre ouvi falar sobre a gelatina. Ela ajuda em alguma coisa na nossa alimentação? Não, questão de gelatina, não. É bom, a gelatina, o consumo de gelatina é bom, não vai ser ruim de jeito nenhum. Agora, se você priorizar, que não tem as dietéticas seriam melhores, assim, por conta do açúcar. Mas pode consumir, sim. Mas, assim, também não é nada, assim, comprovado, assim, para colágeno, não é difícil. Entendi. Ó, a Tainá trouxe uma pergunta aqui super interessante sobre esse mundo das argilas. Agora tem argila branca, vermelha, verde. Como que eu sei que essas argilas realmente funcionam? Elas são comprovadas? E caso elas sejam, como que eu faço a utilização delas correta para minha pele? Então, as argilas, elas vão usar assim como se fosse um esfoliante e tudo. Então, assim, você pode usar, mas é nada assim que você tenha que usar. Eu não recomendo usar demais também. Cada vez mais a tendência não é a gente ficar fazendo abrasão demais na pele no dia a dia. Você tem que usar coisas que hidratam, que melhoram. Nem uso muito, nem assim recomendo muito o uso de esfoliante. Olha, cada 15 dias, uma vez por mês, está de ótimo tamanho, não precisa de mais. E a mesma coisa as argilas também, então não precisa demais ficar com esse uso excessivo, entendeu? Eu sou a favor que você desenvolva uma rotina de cuidado e que você tenha adesão. Não adianta você fazer assim uma vez, duas, assim, tem que fazer todo dia certinho, manhã e noite, é criar um hábito. A gente cria hábitos na vida. A gente não nasceu escovando os dentes, a gente não nasceu tomando banho, a gente não nasceu, a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Então, também a gente aprende ao longo da vida a cuidar da pele. Então, se você quer realmente ter uma pele bonita, bem cuidada, saudável, tem que cuidar dela e tem que saber que é contínuo. Não adianta fazer um dia, esquecer mil não, usar muito produto, também é outra coisa, né? Todo mundo aí às vezes, quero melhorar mais rápido, aí entope o rosto de produto para ficar mais rápido. Às vezes isso causa irritação, isso. Então isso não vai fazer com que sua pele fique melhor. Cuidar Uhum. da pele do produto é pouquinho, é usar ter adesão, é usar todo dia. Então é interessante fazer sempre ter uma rotina mesmo de cuidado. Entendi. A Carla perguntou aqui, Renata, na hora dela escolher um hidratante facial, quais são os componentes que ela tem que observar nesse produto, independente do valor? Depende da sua pele, por exemplo, se a sua pele é oleosa, é interessante que o produto ele seja oil free, não tenha óleo, né? Ou seja, ele seja livre de óleos, que seja mais para uma pele mais oleosa, que tenha essa tendência, oleosidade e tudo. Então, normalmente teria que ser mais ou menos isso aí. Uhum. Deixa eu ver aqui, tem outras perguntas aqui. Ela também perguntou se você acredita que esses componentes vitamínicos para cabelos, pele e unhas realmente funcionam.
Eu acho que são aqueles. Depende, porque às vezes queda de cabelo, unha frágil, então muitas vezes são sintomas complexos que tem que ter avaliação médica, porque vão muito além de ser só um problema de cabelo, às vezes o problema é sistêmico, às vezes você tem outros problemas, algumas doenças, anemia, tireoide, problemas de tireoide que podem estar relacionados. Então, a gente tem que ir para o médico, tem que ir para o dermatologista para te dar um diagnóstico e aí desenvolver um tratamento certinho. Porque aí, às vezes, uma coisa aleatória, você vai achar que o produto não funciona, mas às vezes o produto não funciona porque você está usando de forma inadequada. Então, é importante realmente ter avaliação profissional nesses casos. Uhum, entendi. Renata, a Tainá também perguntou uma coisa. A gente está falando de tipo de pele aqui, pode ter pessoas que não conheçam qual que é o seu tipo de pele. Eu também demorei muito tempo para saber qual que era o meu tipo de pele. Eu comecei a ver alguns estilos de rotina da minha pele e vi mais ou menos como que ela reagia ao ambiente que eu convivo. Mas tem pessoas que não conhecem o tipo de pele, principalmente aquelas pessoas que têm uma pele mista. Como que eu sei qual que é o meu tipo de pele? Como que eu posso observar algumas reações que ela tem para me falar, minha pele é seca, minha pele é oleosa, ou é mista, ou ela tem tendência à sensibilidade? A pele oleosa, normalmente, ela é aquela pele que brilha, fica brilhosa, você vê brilhosa, às vezes, porque você tem uma pele oleosa, então os poros são mais dilatados. Então, assim, porque o poro é a abertura da glândula. Então, se você tem uma pele oleosa, você vai ter os poros bem dilatados. Então, normalmente, a pele oleosa é aquela pele que brilha como um todo, né? E a pele mista, por exemplo, a pele mista ela vai ser mais oleosa, mais assim na zona T, então um pouco na testa, um pouco mais na área do nariz. Então ela vai ter bem menos. E a pele seca, ela já não tem tanto polo dilatado, aquele aspecto um pouco mais seco, então às vezes o produto às vezes tende a craquelar um pouco, porque é mais seca. Então é mais ou menos assim que você pode saber como é o seu tipo de pele. Entendi. Realmente, assim, a dica que eu dou, assim, acho que a maioria dos brasileiros vai ter pele mista. Pelo menos mista, porque o clima da gente, no geral, é quente. Assim, São Paulo ainda tem um pouco mais de um clima um pouco mais frio, Tira a né? casa fora, Aqui casa. é quase quente o ano inteiro, assim. Eu tenho um pouquinho. Agora, hoje tá um dia meio nublado, chuvoso, tá? A temperatura tá um pouco mais baixa, mas a gente não tem muito frio. O máximo que chega aqui em Recife é 19 graus. Uhum, Máximo. Nosso inverno. sim. Ó, a Camila perguntou, na hora de você estar passando por exemplo, passar a vitamina C, depois passa o hidratante, precisa esperar um secar para depois passar o outro? É bom, mas geralmente esses produtos, eles tem tanta tecnologia atualmente que eles secam tão rápido, assim, acho que não, se você esperar um pouquinho, assim, muito pouco, ele seca. Não é nada, geralmente eles não ficam oleosos, eles não ficam pesados. No instante eles secam Uhum, e você vai colocar outra. entendi. A Jade também perguntou, na hora de escolher um produto, há alguma substância que deve ser evitada? Realidade não, assim, não é que tenha substâncias, vai depender da sua pele, entendeu? Então, peles mais sensíveis, não dá para usar muito ácido, então tem que ter uma coisa assim mais voltada, não tem nada assim proibido, mas eu diria que tem que ir adequação. Então, os produtos eles são adequados para vários tipos de pele, assim, e as necessidades de cada um. Então, não tem nada assim, não tem um certo ou errado, entendeu? Não existe esse certo ou errado na parte de tratamento de pele. Entendi. Mas não tem alguns produtos que talvez pode ter petróleo, pode ter algumas substâncias que realmente pode ter composição de álcool, que realmente faz, acaba. Álcool não seria interessante, principalmente para pele mais sensível. Pele sensível, nada de álcool, nada de mentol, nada de cânfora. Esses produtos são piores para quem tem pele muito sensível. Aquela Uhum, pele ardendo, tudo, não vale a pena. Nem ácidos, nada assim. Então, para uso de ácido, tem que ter realmente orientação médica para usar um produto assim para uma pele mais sensível, tem que ter uma orientação para uso. Porque às vezes até a pele sensível pode até usar um ácido, mas tem que ver uma forma que fique mais tolerável e não irrite a pele. uhum. Então, tem muito isso. Tá. Deixa eu ver aqui. O Horácio perguntou se o uso diário de blemish é recomendado.
O blemish normalmente o blemish é ligado a um produto. Existe um produto da indústria que tem termo de blemish. Vai depender da sua pele, assim. O blemish, ele foi usado mais para pele mais oleosa, tendência a acne. Um produto bom. Mas, assim, aqui acho que o meu objetivo aqui não é falar especificamente de produto, assim. Até porque a rotina de cuidado também é outro mito. Esse eu acho que é um mito que acho que muita gente pensa que eu só consigo fazer uma rotina boa de cuidado se eu gastar com produtos, se eu tiver que gastar com produtos caros. Isso não é verdade. Existem produtos mais simples, em conta, que vão ter bons resultados. Inclusive, não tem cosmética boa, óbvio. Aí até eu tenho um vídeo aqui no meu Instagram que eu explico um pouco a diferença, o que é um produto de um produto caro e um produto barato. O produto caro, muitas vezes, eles têm ingredientes refinados, eles têm tecnologia, eles têm muito estudo. Então, assim, alguns produtos caros, realmente, eles vão ter uma cosmética diferenciada. Mas existe produto em conta no mercado que você pode fazer sua rotina de cuidado que vai dar certo, entendeu? Principalmente como eu lhe disse, não adianta gastar com produto caro e não ter adesão, usar pouco. Ou então, às vezes, é melhor você ter um produto barato, mas você ter uma adesão boa, você usar todos os dias, talvez a resposta vai ser muito melhor do que um produto que talvez fora da sua realidade. Mas existe, como eu lhe disse, cada um sabe do que gosta mais. Então, tem pessoas que investem em produtos, gostam de produtos de pele, querem produtos muito bons. Então, assim, tem produtos que realmente são mais caros, são diferenciados. Existe até mesmo na faixa de protetor solar. Existe a maioria, eles têm uma faixa parecida, assim, de protetor, mas existe um protetor que é de uma marca, realmente, ela é uma marca mais premium. E é um protetor solar incrível. Mas ele realmente não é mais caro. Ele é bem mais caro. Ele sai dessa faixa da maioria dos produtos. Então vai depender de quem está disposto a gastar. Se tem a gente chama de budget, se tem esse budget para gastar, vai depender do que você tem disponível. Mas não, doutora, eu não tenho condições. Eu quero uma coisa simples e barata. Tem uma opção. E dá para fazer, tranquilo. Entendi. A Andrea perguntou se ela tomar o colágeno, aqueles em cápsula, se realmente é uma solução para quando você está perdendo, ou então até para você reforçar esse colágeno na pele. Então, colágeno, existem muitos critérios para esse colágeno ser absorvido pelo corpo. Então, o colágeno não adianta. Se você tomar colágeno inteiro, a molécula é uma molécula grande, provavelmente ela não vai ser absorvida. Não adianta, não vai absorver. Se você tem que ter o peptídeo. O peptídeo é a molécula pequenininha que compõe o colágeno. Então, tem que ser basicamente um peptídeo para ter absorção. E mesmo assim, a absorção na pele ela não é tão alta. Porque imagine que esse colágeno, quando você toma, ele não vai só para a pele. Ele vai para o osso, ele vai para a cartilagem, ele vai para vários locais. Então, assim, às vezes pode ser que o que chegue na pele é isso aqui. E esse tratamento tem que ser contínuo. Não adianta, tomei uma vez, eu vou. E talvez assim, você não vá perceber esse colágeno, por exemplo. Eu me olhei no espelho, estou tomando colágeno, ai meu Deus, minha pele tá ótima, firme. Isso não vai ser. Então, muitas vezes, o que eu indico? Se você puder fazer colágeno, acho que vai ser bom. Vai ser bom, tudo, mas sabendo que assim, você vai ter ganhos lá na frente. Tem estudo que prova que você tem melhora um pouco da pele, mas não é nada assim, uau. Olhei no espelho, uau, não é. Se você quer realmente colágeno, melhorar a firmeza, textura de pele e tudo, são procedimentos que vão estimular colágeno. Que a gente tem algumas opções atualmente no mercado que são os bioestimuladores de colágeno, que é a hidroxapatita de cálcio, o ácido polilático, que tem bons resultados para esse fim, para estímulo de colágeno e geralmente em áreas que você quer. Normalmente os pacientes querem na face, porque obviamente o rosto é o nosso principal cartão de visita. Então você quer normalmente melhorar. Se você não tiver disponibilidade de gastar em outras áreas, você vai querer fazer no rosto. Mas existem outras áreas também. Pode ser usada para as mãos, para pescoço, pode ser usada para bumbum, para face interna de braço, para face interna de coxa. Geralmente áreas que têm maior flacidez. Entendi. A Vani perguntou aqui sobre o uso do protetor solar, a gente falou bastante sobre isso, mas se tem alguma diferença a partir dos 41 anos, a partir dos 40 anos? Não, O fator. não. A única coisa, assim, com a idade, a pele vai tender a ser um pouco mais seca. Você vai perdendo, a pele vai ficando mais seca, principalmente após menopausa, para as mulheres.
Então, aí, às vezes, o protetor talvez tenha esse ajuste. Não dá para ser um protetor muito tóxico seco, talvez um protetor mais para um protetor mais para a pele mais seca, tudo seria mais interessante. Mas com relação à idade, não. Tá. Até aproveitando isso, uma pergunta da Andréia aqui referente às rugas ao redor dos olhos. Renata? Sim, sim, sim. As rugas são rugas ao redor dos olhos, existem muitos tratamentos. E esses tratamentos, assim, tem os tratamentos que são feitos em consultório com o médico e os tratamentos que você pode fazer em casa, assim, mais com uma forma de hidratar tudo. Existem as medicações, os hidratantes para uso nessa área dos olhos, até algumas vitaminas C. Existem produtos específicos para a área do olho. Normalmente, por que tem produto específico? Porque a área do olho é uma área muito sensível. Então, às vezes, usar muito protetor para essa região, usar produtos de rosto para a região dos olhos, às vezes pode dar irritação. Então, existem produtos que são específicos para a área de olho. Mas você pode usar sim para hidratar, para melhorar as primeiras linhas, tudo. E existem os produtos para melhorar, obviamente, os procedimentos, que têm ótimos resultados, melhora bastante. Então, a gente tem a opção de fios para usar nessa região, a gente tem uma opção ótima que pode usar, assim, inclusive muito boa para paciente jovem, que é a toxina botulínica. São várias opções. Existem os skins booster, que são injetáveis de ácido hialurônico, então também são interessantes, podem ser usados também. Entendi. Renata, agora aqui até falando um pouco, até voltando para essa quarentena, eu acho que muitas mulheres pararam e aí começaram a ver várias receitinhas caseiras para estar experimentando. Aproveitando a pergunta da Sabrina, ela perguntou se existe alguma misturinha caseira, assim, que, por exemplo, um esfoliante que ajuda e a pele pode se beneficiar dessa receita. Por exemplo, o café. Ai, confesso, sou bem sincera, confesso que eu não gosto dessas receitas caseiras. Eu acho assim, a gente tem produto, nós temos muitas opções de produto, produtos que já são testados, são desenvolvidos. Entenda que quando tem um produto, o produto ele foi testado para ver se ele não dá alergia, se ele não dá irritação. Aí você faz uma mistura dessa caseira, você pode irritar o seu rosto, às vezes não sei, pode colocar talvez uma fruta, gerar alguma queimadura. Eu particularmente não gosto, não recomendo. Para mim, receita caseira não. Para mim é tratamento mesmo. Aí, por exemplo, as pessoas dizem, mas eu uso mais óleo de coco no cabelo. O óleo de coco é até legal para o cabelo, ele tem algumas propriedades de hidratação, mas hoje a gente tem produto que tem óleo de coco, entendeu? E produto já desenvolvido pela indústria, shampoo, leave-in, então eu acho que não vale a pena fazer esse tipo de produto caseiro, não, sabe? Eu deixo o café, as coisas, os alimentos para consumir mesmo. E rotina de pele, melhor fazer o produto já industrializado ou manipulado. Existe também a opção de farmácia de manipulação, que você pode. Que também é interessante. A gente faz um produto bem de acordo com o que você quer, coloca os ativos, faz uma combinação, faz a quantidade também é legal, assim. Mas caseiro não. Entendi. Mas e vou defender um pouquinho a receitinha caseira. Agora que eu já tenho uma prática de utilizar alguns ingredientes no meu dia a dia caseiro, e aí na hora, sim, eu percebo que a minha pele, sim, ela ficou mais lisinha, ela ficou mais hidratada. O que acontece com a pele quando a gente usa, sei lá, uma receita que deu certo na nossa pele, ela ficou hidratada, Ah, eu ficou tenho medo, super porque linda. muitas vezes o pessoal usa muito receita caseira e o pessoal vai usar muito um produto, que é um produto assim, tipo um creme renovador assim na pele. Aí vai colocar muito no rosto. Então, às vezes, esse produto ele não foi desenvolvido para o rosto. Então, às vezes, ele piora, ele começa a fazer acne. Então, assim, eu normalmente não curto muito, não. Para mim, existem os produtos. Aí existe produto de máscara, assim, que você pode fazer máscara, tudo em casa. E tem produto que custa 20 e poucos reais. Então, assim, tem opção bem em conta no mercado de fazer, de produtos desenvolvidos, são testados, porque na indústria, o produto industrializado ele é testado para ver se não dá alergia, se não dá reação, entendeu? Às vezes pode acontecer de dar reação mesmo no produto industrializado. Isso existe, a gente não tem como fugir dessa realidade, mas aí é uma coisa mais certa, tudo. Eu particularmente acho, minha opinião.
Tá, até falando um pouco sobre isso, algumas marcas mais orgânicas que estão surgindo agora sobre os produtos, um pouco da estética natural, né? E aí entra também elas criam alguns produtos que têm muito menos ingredientes e tem essa questão também do vegano. O que que você acha dessa nova, nesse Eu acho novo... bem legal, acho muito legal, até porque muitas pessoas estão adotando o estilo de vida vegano. E, assim, de certa forma, a questão de agressão aos animais, assim, tudo bem. Eu acho sempre bem legal, assim, alguns produtos. Existem já linhas de maquiagem que são totalmente veganas, né? Eu acho bem interessante, sim. Mas entenda que muitas vezes a linha, que algumas linhas até já são mais veganas, tudo, mas é o produto já pronto, não é aquele produto. Porque, assim, uma coisa é você usar um extrato de uma determinada planta, outra coisa é você usar a planta pura. Então, às vezes, a planta pura vai fazer irritação, vai fazer alergia, vai piorar. Então, não vale a pena. Vale a pena você trazer e fazer o extrato da planta. Então, é o que a indústria faz. Então, ela tira mais a substância que realmente vai valer a pena para poder usar no cosmético. Mas existe sim, eu acho bem legal, acho interessante, sim. Renata, estamos indo para os nossos últimos 9 minutinhos aqui de live. Vamos responder só mais umas 2 perguntas, depois a gente finaliza, tá bom? Certo, tudo bem. A Beatriz perguntou se é possível fazer o peeling caseiro ou se tem algum produto que faça isso. Então, peeling, o conceito de peeling é para descamar a pele, certo? É para fazer uma descamação da pele e tudo. Então, esse conceito, assim, em casa é muito difícil de fazer. Então, assim, peeling normalmente é em consultório mesmo, a gente vai colocar um ácido ou uma combinação de ácidos e vai fazer com que a pele descame, entendeu? Então, normalmente a gente não recomenda fazer em casa porque são ácidos, às vezes pode irritar, às vezes o ácido penetra mais, então é bom fazer com o profissional porque aí ele sabe até que ponto ele pode ir, até que ponto ele pode usar, entendeu? Então, Entendi. assim, produto caseiro para peeling normalmente não tem muito, porque eles querem dizer que a peeling é tipo uma esfoliação, que é uma coisa muito superficial, ela não vai dar uma descamação muito, não. Entendi. A Isabela perguntou sobre produtos para hidratantes da pele seca. Eu vi que você respondeu bastante sobre isso. Isa, depois eu vou te chamar aqui no privado, que eu também tenho a pele seca, então eu posso trocar uma ideia com você sobre os produtinhos que eu uso para minha e que dão certo. Pergunta, a Ju, ela falou que está fazendo um tratamento com ácido e que cuidados que ela deve ter com o sol. Olha, a maioria dos ácidos, eles não devem ser expostos ao sol. Assim, existem alguns ácidos que são mais seguros, que não teria tanta relação, essa interação com o sol. Mas, de regra geral, se você está em uso de ácido, não deve ter exposição solar. Então, mas eu quero ir para a praia. Se bem que a gente não vai, né? Quarentena aqui na minha cidade, com praia, com várias praias maravilhosas, está tudo fechado. Não pode ir, porque então estamos todos em casa. Mas quando você quiser ir à praia, puder ir à praia, que a quarentena vai acabar, se Deus quiser, então você suspende pelo menos 1 ou 2 dias antes para poder não correr o risco de nenhuma mancha, nenhuma piora na pele. Mas, de regra geral, os ácidos têm que usar bastante protetor e evitar a exposição solar. Sim. Gente, eu vi que muitas pessoas perguntou sobre produtos, marcas em específico. A Renata, ela não pode entrar muito na questão das marcas, porque a indústria ela é ampla e eu acho que na hora de você escolher Não é a gente falar de produto aqui, não é indicar produto, não é falar de produto. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com a indústria farmacêutica, eu não recebo nada deles, assim, nem quero receber, não tenho nenhum conflito. Então, por isso, eu não quero falar de produto específico, até porque, como eu lhe disse, às vezes o produto que eu gosto, às vezes é um produto que o paciente não gosta, produto que eu não gosto. Aí depende, às vezes, muito da indicação do produto. Então, às vezes, você pensa que vai abalar a indicação e você vê que, às vezes, aquele produto não dá certo para outra pessoa. Até mesmo shampoo. Tem shampoo que eu gosto muito e shampoo que outra pessoa não gosta. Os cabelos são diferentes. Então, a mesma coisa é a pele. Então, assim, a ideia aqui não é falar
especificamente de produtos. Se você quiser, tiver dúvida ou agenda com dermatologista, atualmente eu estou fazendo teleatendimento, embora mesmo assim essa parte de telemedicina o ideal é que o paciente seja da mesma região, porque às vezes a gente precisa converter uma consulta online em consulta presencial, então se for de outro estado fica mais difícil. Mas aí eu acredito que tem vários profissionais que possam estar fazendo esse suporte. E aí você pode procurar, se você quiser, uma orientação, ou até mesmo uma rotina bem personalizada. Sim. Bom, gente, Renata, eu quero agradecer você pela live de hoje. Eu acho que você tirou muita dúvida, inclusive minha, assim, que eu tenho no meu dia a dia referente a cuidados com a pele. Eu acho que o que ficou de exemplo aqui, que realmente é importante a gente estar colocando no nosso dia a dia, é a questão da utilização do sabonete facial ideal para nossa pele. Isso, sempre, sempre. O sabonete para o rosto não é o sabonete que você usa para o corpo. Necessidade do corpo é diferente do rosto. Você pode ter um corpo seco e o rosto oleoso. Então, sempre tem que ter diferente. Sempre, sempre. A questão também do hidratante facial, a vitamina C também pode estar entrando. E o que não pode esquecer de jeito nenhum é o protetor solar. Nunca, nunca, nunca. Seu melhor amigo do coração, é como escovar os dentes, é como tomar banho, como você. Qualquer coisa que seja imprescindível na sua vida é o protetor solar. Coloque ele na sua rotina, no seu coração, na sua bancada, na sua rotina de beleza, porque ele é fundamental. No trabalho ali no solar, a caneta, o notebook, vai ter um protetor solar do lado lá agora. Exato. Home office, bota o protetor aqui do lado. Computador, mas protetor aqui do lado para poder sobreviver esse período. Outra coisa também Tá dizendo que vai até retocar protetor, né? Boa ideia, é isso mesmo. Outra coisa também que a Rê ensinou pra gente nessa live é a questão da hidratação, que tem que estar sempre reforçando nesse período de inverno. Por quê? A pele fica mais ressecada e por mais que você tenha uma pele oleosa, gente, não deixa de hidratar a pele, porque é importante, se você não hidrata, ela vai gerar mais sebo, vai ficar mais oleosa e vai gerar mais acne do que já gera, né? Exatamente. E também não lavar demais. Também é outra coisa importante para quem tem pele oleosa. Não precisa lavar demais. Quanto mais você lava, às vezes você acaba tendo efeito rebote. Mais sebo produz. Então tem que ter cuidado. 2, 6 vezes é suficiente. Não precisa ficar lavando demais. Então é isso, gente. Ó, só explicando um pouco sobre o Floresça, ele tá no ar há uma semana e já tá tendo uma interação bem legal com o público. A intenção é sempre essa, é a gente passar algumas receitas, algumas dicas que tenha a prática das leitoras, inclusive algumas minhas, porém tá sempre trazendo um profissional para estar falando, gente, isso funciona, isso não funciona, vocês estão exagerando no cuidado. Então, se vocês quiserem acompanhar, eu vou estar alguém para estar compartilhando Eita. dicas, principalmente um profissional que formou na área e sabe do que está falando, né? Então, Renata, muito obrigada. Acho que você... Convite, pela oportunidade. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham aprendido um pouco mais dessa rotina de pele. Então, agradeço muito a interação. Estou lendo aqui os comentários. Gostaram aqui do Viva Protetor Solar. Um paciente meu está aqui dizendo: eu me sinto nu se eu não usar. Isso mesmo. Eu também. Eu também. Está faltando alguma coisa em mim. Então, acho que se você pelo menos entendeu que tem que usar protetor solar, já fico muito feliz, muito alegre, satisfeita. Então, percebo que eu consegui trazer alguma mensagem interessante, viu? Mas muito obrigada a você pela oportunidade, pelo canal. Obrigada a quem está interagindo aqui. Estou adorando os comentários. Estou adorando, vendo que muita gente aproveitou. Fico muito feliz de passar e trazer um pouco do meu conhecimento. Tá bom. Gente, muito obrigada pela colaboração. Acompanhe o perfil da Renata, ela sempre está compartilhando dicas, principalmente agora nessa quarentena. Vi que ela acabou de postar um vídeo falando sobre lavagem. Isso. Nessa época da quarentena, se é importante ou não lavar o cabelo todo dia. Então, vocês estão tão curiosos para saber, corre lá no perfil dela.
E se você tem interesse de estar colaborando, estar compartilhando uma experiência legal, que você tem algum produto, você também pode se conectar com Floresça Mais Bonita. É um perfil colaborativo, o intuito é esse. E tá sempre também tá trazendo, como eu falei, um profissional para estar falando na prática se isso realmente funciona. Então é isso. Muito obrigada. Que vocês tenham um Obrigada. ótimo final de semana. E, Renata, muito obrigada, viu? Obrigada a você, viu? Beijo, se cuidem e vai passar, vamos ter fé, vai terminar, nós vamos finalmente voltar à nossa vida normal. E acho que vale a pena esse momento, um momento às vezes de reflexão, um momento talvez de aproveitar outras coisas, viu? Tchau, agradeço muito. Tchau, gente. Tchau, Beijo. beijo, tchau.